E nós vamos ler 5 versículos da palavra de Deus. Capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, irmãos. E essa é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Privilégio tão grande, né? De podermos estar respirando esse ar maravilhoso, que só Deus pode fazer e não pagar nada, né? Eu já vi alguém dizendo que se adoecer, for para o hospital e precisar de conectar-se naquele oxigênio, aquilo tem um custo grande. Paga muito caro, né? Se não tiver seguro, não tem nem condição de ficar. Muito caro. E a gente respira de graça, né? Graça. O Senhor nos dá de graça. A gente às vezes fica procurando razão para adorar a Deus. Ah, o Senhor não tem feito nada por mim, por que eu vou adorar a Deus, meu irmão? Se a gente for ver o que Deus tem feito por nós, a gente passa o dia, entra em noite, sai dia, entra à noite, dizendo glória a Deus e aleluia, porque o Senhor Jesus é bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 9, nos diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem aquele que planta é alguma coisa, e nem aquele que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor Jesus, nosso eterno Pai celeste, nós estamos na sua gloriosa presença nesta noite, na tua casa, para te adorar e para te bendizer, para render louvores de gratidão ao teu nome. Senhor, nós somos agradecidos pela vida, somos agradecidos pelo privilégio de estar aqui, somos agradecidos porque conseguimos chegar no ano de 2021, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para trabalharmos, estarmos preparando, Senhor, o ambiente, preparando todas as coisas para que nós possamos, neste ano, estar fazendo a sua obra, dando continuidade ao teu trabalho. É um que planta, é outro que rega, mas aquele que abençoa e dá o crescimento, e traz o crescimento, e faz a tua obra crescer sobre essa terra. Nós não somos nada, e nós queremos dedicar todo o nosso trabalho a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento nesta noite. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado aos membros da igreja, todos os irmãos, que atendendo a nossa convocação, nosso pedido, estão aqui para a gente cuidar deste negócio da casa de Deus, né? Cuidar do negócio de Deus. Negócio não no sentido de business, mas no sentido da obra divina, no sentido do trabalho que o Senhor Jesus deu início, que é a igreja do Deus vivo. Nós tomamos essa palavra nesta noite, irmãos, exatamente por se tratar de um trabalho relacionado aos trabalhadores e reconhecimento de trabalho. Eu quero, antes de continuar, apenas justificar a presença ou a ausência do pastor Valdeni, juntamente com a irmã Rosiane. Eles estão com o abençoado do Covid, né? E eles não podem estar aqui nessa noite, mas estão bem. Está tudo bem, graças a Deus, só porque, como diz o outro, foi e fez aquele exame e testou positivo, mas eles estão bem, viu, irmãos? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Valdeni, que é um
batalhador, vem a irmã Rosiane, batalhadora na obra de Deus, mas estão bem, mas não podem estar presentes aqui por causa que estão em quarentena. Amém? Quantos vão continuar orando pelo pastor Rodeni e a irmã Rosiane? Muito bem. Então, irmãos, Paulo está trazendo para a igreja de Coríntios uma palavra relacionada para mostrar aos crentes, aos cristãos em Coríntios, a respeito de partidos, de que ele, por si só, por si próprio, não adotava aquele sentimento partidário que existia na igreja de Coríntios. É muito interessante que, se a gente for medir o nível espiritual da igreja de Coríntios pelos dons, a gente vai dizer que essa igreja era a igreja mais poderosa que existia nos tempos primitivos, né? Existiam várias igrejas. Quando a gente fala igreja de Coríntios, está se referindo à região de Corinto, à cidade de Corinto, mas existiam outras igrejas que foram implantadas pelo apóstolo São Paulo, que também estavam em crescimento. Mas essa igreja se destaca pela capacidade que eles tinham em dons espirituais. Eram cheios de dons espirituais os cristãos da igreja de Corinto. Mas eram tão meninos na fé, tão meninos nas coisas espirituais, eram cheios de dons, tinham dons espirituais. Deus usava eles. Mas eles não tinham, assim, um conhecimento, uma profundidade bíblica como deveriam ter. E Paulo, exatamente nesse capítulo 3, ele está chamando a atenção desses cristãos a respeito de como proceder, na obra de Deus. Existia uma divisão na igreja de Coríntios, uma espécie de preferências. Isso é muito ruim na obra de Deus. Isso é muito ruim. Esse sentimento de preferência. Quando você prefere alguém, ou prefere fulano, é porque você valoriza mais a ele. A preferência está muito relacionada na valorização. E aí, o que é que traz valor a uma pessoa no seu conceito? O que é que pode trazer valor em uma pessoa para que eu possa valorizá-lo mais do que o outro? E eu estou falando isso no contexto espiritual. Mesmo porque cada um de nós, como seres humanos, somos iguais a todos. Obviamente, nós temos alguém que possa ter mais habilidades em uma área, mas com certeza não terá habilidade na outra área em que o outro tem mais habilidade. Paulo está trazendo esta explicação para a igreja de Corinto. Olha o que o apóstolo diz aqui no versículo de número 5. Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Agora, olha o resto do versículo, olha o que ele diz. Os quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Os irmãos entenderam? Então, o que Paulo tinha, foi Deus que deu. O que Apolo tinha, foi Deus que deu. Então, aquilo que vinha da parte de Paulo, vinha de uma maneira. O que vinha da parte de Apolo, vinha de uma outra maneira. Mas ambas era Deus que dava. Que bênção! Deus usa Paulo. Se você for estudar a biografia desse grande apóstolo, que foi o maior escritor neotestamentário, você vai ver que esse homem, ele não era eloquente em suas palavras, ele não tinha aquela eloquência. Era um altamente intelectual. Paulo era altamente intelectual. Eu devo dizer a você que Paulo era muito mais intelectual do que Apolo. Muito mais, nem se compara. A capacidade intelectual do apóstolo Paulo, que era um doutor da lei, formado na lei, ele era um doutor, era poliglota, era um homem que tinha uma capacidade extraordinária. Era um homem que sentava entre os epicureus, entre os estoicos, entre os doutores da Grécia,
naquela época em que a Grécia dominava o mundo na questão cultural. Paulo sentava no meio deles e com eles, nos areópagos, né? E discorria de certos assuntos que eles ficavam, os sábios da época, os gregos, ficavam pensativos. Quem é esse? Ele era tamanha capacidade, tinha Paulo. Apolo não era tão capaz assim na questão intelectual, mas era alguém que tinha uma capacidade de retórica muito grande. Apolo era um homem que tinha eloquência. Quando ele falava, ele atraía as multidões. Quando Paulo falava, a gente caía pela janela. Interessante isso, né? Mas quando Apolo falava, uau, quem é esse que está falando dessa forma? Tem pregador, irmãos, aqui para nós. Vamos ser sinceros. Tem pregador que você, eu quero ouvir ele. Já tem outros que você, uau. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que eles pregam, tanto de uma forma como de outra, é Jesus Cristo e este crucificado. Isso é o bastante. Eu posso dizer aqui, eu posso chegar aqui, pode ter um pregador que chega aqui, algum trabalhador da obra que chega aqui e diz, o Senhor Jesus é poderoso, é maravilhoso. Aí já tem outro que chega, irmão, Jesus é bom. Que palavra que ele pregou? Jesus Cristo e este crucificado. Nós não devemos ter preferências. Paulo está chamando a atenção aqui, porque rachou-se a igreja, houve divisões na igreja. Parece que houve 4 grupos na igreja de Corinto. 4 grupos na igreja de Corinto, você imagina? Eu devo dizer aos irmãos uma coisa relacionada à questão da divisão. Satanás é sagaz. Quando ele divide o corpo, ele enfraquece o corpo. Quando você dividir a esquadra, se você dividir o exército, você enfraquece o exército. A menos que o exército seja dividido de forma estratégica. Aí é outra história. Quando o comandante faz isso, aí é diferente. O comandante, o chefe, o general, o capitão do exército, quando ele, e você vê muito isso nas histórias do Velho Testamento, quando a nação, o exército de Israel saía para guerrear as batalhas de Deus, eles saíam uma equipe na frente, outra equipe de lado, outra equipe por lá, fechava o inimigo e ganhava a guerra. Isso é estratégia de guerra. Eu não estou falando desse tipo de estratégia. Eu estou falando da divisão em si. Quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro puxa para o outro. Não, eu vou seguir aquele porque aquele ali é ele que deveria ser. Eu vou seguir aquele porque é ele. Eu vou seguir aquele porque... E aí o exército se debanda, um para um lado, outro para o outro. O corpo se enfraquece, Satanás ganha a batalha. E a igreja perde. O reino dos céus perde. Paulo está enfatizando para os cristãos em Corinto que essas espécies de divisões em que haviam contendas não poderia existir, porque não tinha fundamento. Não tinha fundamento. Pelo que a gente vê nesses 5 versículos que nós lemos, a divisão era porque um queria Paulo, o outro queria Apolo, o outro queria Cefas, que é Pedro, o outro queria Jesus, e aqueles que queriam Jesus não gostavam de ouvir Paulo, não gostavam de ouvir mais ninguém. Aqueles que queriam Pedro, Cefas, não queriam ouvir os outros. Que gostava de Paulo, não queria ouvir Apolo. Que gostava de Apolo, não queria ouvir Paulo. E aquela coisa. Paulo chama isso, aleluia. Paulo chama isso de homem natural. Pessoas sem a capacidade de entendimento que é dada pelo Espírito Santo. Ele chama isso, quando ele, me foge aqui o texto bíblico, quando ele diz assim, eu poderia estar tratando com vocês como pessoas adultas, mas eu ainda tenho que tratar vocês como pessoas, como crianças. Vocês ainda, ao invés de comer comida mais sólidas, vocês precisam de comer comidas leite, beber leite, voltar
aos rudimentos, beber o leitinho para ir crescendo. Ao passo que ele está falando com a igreja de Corinto, ao passo que vocês já deveriam estar além e não parar nessas coisinhas. Por quê, irmãos? Deixa eu dizer, ninguém é nada. Ninguém tem nada. Tudo é Ele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito foi feito se fez. Eu estou aqui por causa dEle. Você está aí por causa dEle. Eu ainda estou aqui porque Ele quer, porque no dia que Ele não quiser, Ele tem outro melhor para colocar aqui. Ele pode colocar aqui, ou pode colocar alguém que esteja começando. O fato é que quando Ele estabelece, Ele dá a vitória, porque Ele capacita quem Ele chama. Aleluias. Não existe alguém. É claro que é bom você estudar, é claro que é bom você buscar, é claro que é bom, não, é necessário, né? É necessário a busca, é necessário o estudo, é necessário a busca de conhecimento. Quem é que vai pregar a Bíblia sem conhecer a Bíblia? Quem é que vai discorrer sobre Gênesis se nunca leu Gênesis? Como é que você vai discorrer sobre Êxodo se você não sabe nem o que é Êxodo? Então, você precisa sim estudar. E estudar, eu estou falando para os trabalhadores do Evangelho, que é o hino que nós cantamos, para os trabalhadores. Estudar não é só ler a Bíblia, estudar é pesquisar o que está na Bíblia. Além de ler, é pesquisar, é buscar, é insistir, é orar e pedir a Deus revelações da parte dele, para a gente entender esse livro santo que saiu da mente de Deus para nós. Quando Paulo abria a boca, Paulo era manso em suas palavras, ele falava calmo, era a forma dele falar, ele não era aquele pregador que chegava e derrubava tudo, quebrava tudo. Não, Paulo era um homem tranquilo, ele sabia, tinha o domínio da fala, ele tinha o domínio da situação, e ele ia tranquilo, discorrendo, ele sabia o que ele queria, tinha objetivo em suas palavras. Eu acredito que as mensagens do apóstolo São Paulo eram mensagens expositivas, porque ele começava a trazer todas as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, mesmo quando ele não tinha conhecimento do ponto de vista intelectual, ele tinha do ponto de vista das revelações. Ele escreve isso. Ele fala sobre o Senhor Jesus revelava muitas coisas para ele. Você lembra quando ele, no capítulo 11, verso 23, que nós toda vez lemos na Santa Ceia, ele disse assim, eu recebi do Senhor. Isso é muito importante. Ele disse, eu recebi do Senhor. Não foi Pedro que me ensinou isso, não foi João, não, e ele respeitava muito a Pedro, João e a todos os apóstolos, mas não foi eles que me ensinou isso, é o Senhor que me disse. Então Paulo sabia o que ele estava falando. Mas aí, sabe o que eu acho tão lindo em Paulo? É que ele, quando Apolo, se você for ler a vida de Apolo, você não vai achar quase nada. Ele aparece aqui. Ele só aparece muito pouco. Aparece muito pouco. Mas esse Apolo, ele aparece, ele não era pouca coisa, não. Não é que porque ele apareceu muito, que ele era, porque ele não apareceu muito, que ele era pouco. Não, Deus usava ele era um homem cheio de Deus. Tanto é que ele aparece aqui de paridade com Paulo. Ele para aqui sendo preferido em detrimento a Paulo. Não que isso partisse dele. Ele não tinha esse espírito com ele. Paulo está explicando para os cristãos em Coríntios. Quem é eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Olha, eu acho que Paulo, se ele não fosse esse homem tão exemplar, ele poderia ter... mas vocês têm a capacidade, foi eu que ensinei a vocês, foi eu que trouxe o evangelho para vocês, foi eu que preguei, e vocês têm a capacidade de tentar dizer que esse é maior do que eu? Não. Paulo disse o seguinte, olha, ele também é, sabe como é que Paulo disse? Disse assim, fui eu que plantei, mas foi ele que regou. Coisa linda, né? Reconhecer o trabalho do outro.
reconhecimento do trabalho do outro. O trabalho do outro pode não ser como o seu, mas ele tem valor. Por duas razões. Primeiro, ele está dando o que tem e fazendo o possível e está dando o que tem. Segunda razão, Deus pôs ele e não eu para fazer o que ele está fazendo. Então eu preciso ser respeitado. Ah, mas eu sei mais do que ele. Bom, Deus sabia que você sabia mais do que ele. Aí, se Deus sabia que você sabia mais do que ele, porque Deus não colocou você e colocou ele. Tem várias razões por isso. Primeiro, Deus não precisava de você lá. Exatamente porque você sabe do que ele, você deve estar aqui. Agora, segunda razão, esse sabe mais aí é na sua cabeça. Porque na cabeça de Deus, a gente é tudo igual. Se alguém é colocado em determinada posição para trabalhar, para fazer um trabalho, é porque Deus viu que ele tem condição de fazer aquele trabalho. Se ele tem condição de fazer aquele trabalho, eu preciso ajudá-lo em saber, ou por saber que Deus colocou ele ali. Então, eu tenho que ajudá-lo e não criticá-lo. Paulo está exatamente mostrando isso. Não houve crítica, não houve atrito entre Paulo e Apolo. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Em nenhum momento você vê atrito entre Paulo, Apolo, Cefas e Jesus. Não. Existia atrito entre os outros, que discorria quem era o maior, que discorria quem era melhor. Mas Paulo está dizendo o seguinte. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí ele fala assim, nós somos ministros, senão ministros. Ele se comparou em pé de igualdade, ele se colocou em pé de igualdade com Apolo e disse, nós somos ministros. Irmãos, sabe o que é com isso? Espírito de humildade em um trabalhador. Qualquer equipe de trabalho, escuta isso, por favor. Qualquer equipe de trabalho que tem o espírito da humildade, de reconhecer o trabalho do outro, vai para frente. Cresce. Mas se a gente começar a se degladiar, criticar o trabalho do outro, eu faço o meu, e olhando para o trabalho do outro, duas coisas, você não vai fazer o seu direito e vai atrapalhar o outro de fazer o dele. Equipe não pode ter esse espírito. A equipe tem que ter um pensamento. É óbvio, é claro, é evidente que por Deus criar indivíduos e não uma série, você vai trabalhar diferente daquele que está lá se você estivesse lá. Isso é óbvio. Isso é claro. Mas não é a sua vez. Quando a sua vez chegar, faça diferente, não vai ter nenhum problema. Mas agora, quem está fazendo é ele. Foi Deus que pôs ele. Então, respeite e ajude. Eu não vou dizer se você puder, não. Ajude, porque você pode. Você está me entendendo? Paulo está tentando mostrar para os cristãos de Coríntios que não deveriam ter partidos. Não sejam partidários, meus irmãos. Não tomem partido. Somos um corpo. Somos um em Cristo Jesus. O Espírito é o mesmo, o corpo é o mesmo, a cabeça é a mesma, a glória é a mesma, o batismo é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Nós somos uma equipe, nós somos um corpo. Eu quero abrir um parêntese e trazer uma ilustração bem vulgar aqui, bem vulgar. Talvez eu possa até ser criticado, mas ok, o importante é eu atingir meu objetivo. Em um time de futebol, tem alguns, eu não sei quantas pessoas jogam de cada lado nesse futebol americano. No futebol brasileiro é 11 de cada lado. Se os 11
Se os 11 de cada lado, se um time de 11, 3 tiver com um pensamento, 4 com outro pensamento e o resto com outro pensamento, o que vai dar? Vai dar alguma coisa? Vai perder. Quem falou perder? Vai perder. Vai perder. Eu estava lendo essa semana uma equipe de futebol americano que nunca ganhava, não é profissional, é um time desses que tem por aí, tipo amadores, mas eles nunca ganhavam. Eu esqueci o nome da cidade. Nunca ganhavam. E aí chamaram um técnico de uma outra cidade e ele veio. E ele falou o seguinte: eu quero reunir a turma. E eles estavam tão envergonhados, porque não ganhavam mesmo. Quando eles entravam em campo, todo mundo já gritava, entrou os loser, perdedores, né? Loser. E isso só ia abaixando mais ainda como é que se diz? A autoestima, obrigado. Ia abaixando a autoestima e aí não ganhava mesmo. Não ganhava mesmo. Entrava um time e era campeão. Entrava outro time e era campeão. Entrava outra cidade naquela região e era campeão. E eles, loser. Já entrava, era loser. Aí esse técnico chegou. Primeira coisa que eles fizeram: eu quero uma reunião. Antes de ir para o hotel, antes de ir para lugar nenhum, eu não vou me hospedar. Eu quero uma reunião. Aí arranjaram rapidamente, chamaram a equipe de futebol. Não sei quantos chegaram no local e ele chegou e disse o seguinte: eu sou o novo técnico, meu nome é o tal, eu só vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu vou iniciar o meu trabalho e eu me refiro a vocês, campeões. Virou as costas e foi embora para o hotel. Eles olharam um para o outro, alguém deu uma risada, não acreditando, outro criticou, e ele começou o trabalho. Uniu a turma, uniu todo mundo. Colocou todo mundo numa lógica só. Vamos olhar para lá. Nós somos campeões. Ele colocou lá campeão. No final do ano, eles foram campeões. Fusão, união, juntar. Irmãos, aqui não tem um time de futebol. Aqui tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem homens e mulheres cheios de Deus. Aqui tem homens e mulheres que têm uma meta. Aqui tem homens e mulheres, crianças, meninos, jovens, adolescentes, adultos, todos. Nós temos aqui alguém que está trabalhando para levar almas para o céu. E para isso, nós precisamos de ter força. A fraqueza nos diminui, nos joga para baixo, a gente perde a vontade, não tem interesse, não quer vir nos cultos. Por quê? Não dá, porque hoje é o fulano, porque amanhã... Ei, para com isso. Se subir uma criança aqui e falar que Jesus Cristo salva, já é o bastante para você levantar a mão e dar glória a Deus e aleluia e louvar o nome do Senhor. Não precisa vir um pregador, não sei das quantas, cheio de capacidade, vem aqui e prega e carrega o dinheiro e vai embora, e a gente fica aqui. Não, vamos valorizar aqueles que são da casa, nosso, porque é nós, irmãos, que estamos no dia a dia aqui, viu? Comendo arroz com feijão, farinha, banana. Aqui não tem ninguém especial. Na verdade, nós todos somos especiais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos de fazer é sermos... Nada contra os pregadores, viu, irmãos? Não. Não estou dizendo isso para poder barrar a porta. Não. Não estou criticando os pregadores. Não. Tem homens de Deus. Tem uns que é picareta, mas tem uns que é. E que vale a pena ouvi-los. Viu? Vale a pena abençoá-los. Mas não é isso o nosso ponto. Não é esse o nosso foco. Não é nós só esperarmos nele. Eu vou, o dia que o fulano for. Não, para com isso. Quem vai pregar hoje? É o Sebastião, então eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Quem vai pregar hoje? É o Joaquim, eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. E não vem esperando que vai cair o céu na sua cabeça, pelo amor de Deus, vem cultuar. Vem cultuar o Senhor. Quem faz o céu abaixar não é pregador, não, é você. É Tsiú. Quem vai fazer o céu abaixar
É o seu culto que atrai a glória de Deus. Você não cultua, você vem para assistir o culto. Irmão, estou falando em tese, viu? Com muito respeito a você que está me ouvindo. Estou falando em tese. A gente às vezes não cultua, não vem para cultuar, vem para assistir a pregação. E eu já vi muita gente falar, eu vou lá assistir a pregação. Assistir de que jeito? Assistir auxiliando ou assistir vendo? Porque quando eu posso estar assistindo uma pessoa, está ajudando ele, né, junto com ele. E posso estar assistindo. Aí no final, sabe o que a gente faz? Não gostei, não. Ah, esse pregador de hoje não gostei, não. Por que você não gostou? Pode não sentir nada. É um grande sinal de que você nem estava na igreja. Estava só o corpo, mas a alma estava, sabe lá onde. Oh, aleluias. Paulo está ensinando a igreja. Não fica olhando para Paulo, olha o que Paulo está dizendo em outras palavras. Não fica olhando para mim, Paulo. Não fica olhando para Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros. Olha, os dois eram ministros, você está entendendo? Os dois eram ministros de quem? De Deus. Os dois eram de Deus. Olha o que Paulo está falando. Tanto ele quanto eu sou de Deus. Por que você prefere eu e não ele? Por que você prefere ele e não eu? Eu também sou ministro. Ele também é. Por que isso? Oh, aleluia. Paulo diz assim, sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês são meninos. Isso se referindo à igreja de Coríntios. E a todos aqueles que agem com esse espírito dos coríntios. É porque ainda não cresceu. Ainda precisa de tomar leitinho. Irmãos, Paulo disse assim, eu plantei, foi eu que joguei a semente. Mas eu tive que sair para frente. Apolo veio e regou. Quem planta, planta a semente. A semente é o quê? A palavra. Quem rega, rega com o quê? O que é que rega? A água. O que é que é a água? A palavra. Aí eu pergunto, é Paulo ou é Apolo? Não, é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o verbo. E o que é o verbo? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. É Ele, irmãos, é Ele, é Ele, é Ele. Deus usa um menino, Deus usa um jovem, Deus usa um adolescente, Deus usa um velho, Deus usa uma irmã, Deus usa quem Ele quiser. Deus usa até um jumento, se não tiver homem para ele falar. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa. Irmãos, todo ano nós chegamos na igreja, né, no início do ano, geralmente no final do ano. Esse ano, esse monte de problema, e a gente está agora, hoje é 5, né? Hoje é 5, nós estamos aqui, e os irmãos passaram um ano trabalhando. O que os irmãos fizeram está feito, não tem como voltar atrás, está feito. Não é mesmo? Está feito. E isso está em memória diante do Senhor Deus. Olha aqui, por isso, nem o que planta é alguma coisa, mas não é por isso que você vai sair, esse ano eu trabalhei mais do que o fulano de tal, não? Você viu esse ano como é que a coisa, não. Para com isso, meu irmão. Oh, glória a Deus, nós não podemos agir dessa maneira. Olha o que Paulo está dizendo. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Em outras palavras, nem eu e nem Apolo, a gente não é nada. Está dizendo, nem aquele que planta e nem aquele que rega é alguma coisa. Quem é alguma coisa? Paulo responde, ele põe uma vírgula e diz, mas Deus que dá o crescimento. Ele é. Você pode dizer, meu Deus é. Fala outra vez, o meu Deus é. É Ele que é, nós não somos. A gente pode ter se Ele nos dá, mas Ele tem para dar. Ele é, Ele pode, Ele faz. Nós só fazemos se Ele estiver na nossa vida. Glória a Deus. Isso não depende muito da sua grande capacidade, depende da sua disponibilidade. Entendeu?
Depende da sua eu me disponho, pastor. Eu me disponho, Deus. Eu me disponho. Pode ficar tranquilo. Se você se dispõe, pode ficar tranquilo. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, mas eu vou falar de novo. Quando eu estava começando na minha vida ministerial, isso lá pelos anos de 1980 e alguma coisa, o evangelista, na época, Adaías, eu me esqueci o sobrenome dele, Adaías Dornelas. Ele chegou um dia para mim, eu bem jovem ainda, irmão, bem jovem. Ele chegou para mim e disse assim, irmão Telso, você vai dar o estudo bíblico na terça-feira. Eu olhei para ele. Falei, irmão Adaías, o senhor está brincando comigo? Eu não tenho condição de fazer isso não, Adaías. Eu dar estudo bíblico na terça-feira? Não vou não. Isso é muita responsabilidade. Eu não vou não, Adaías. Não vou não. Não, o senhor põe outro. Estou falando sério com o senhor põe outro. Não vou não. Eu não tenho condição. Eu vou passar vergonha lá na frente. Vou passar vergonha, não tenho condição. Hoje eu conversei com alguém que me disse essa palavra. Me disse essa palavra. Mas, não, irmão Adaías, eu não vou. Aí ele falou assim, ele baixou a cabeça, tranquilo, pensa num homem terno, pensa numa ternura de homem, um evangelista. Falou bem baixinho assim, irmão Telso, você ora? Eu disse, sim, eu oro, graças a Deus, o Senhor tem me despertado para orar. Você lê a Bíblia? Leio sim, irmão Adaías. Já leio sim, graças a Deus eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou lendo a Bíblia, estou buscando. Terça-feira você vai dar o estudo bíblico. Parece que eu não falei nada com ele. O meu argumento não prestou para nada. Eu murchei e falei, fazer o quê? Vou para lá. Irmão, pensa num dia que Deus me deu graça. Pensa num dia que Deus me usou. Eu disse no púlpito pensando assim, uau, eu sou pregador. Da agora para frente ninguém me segura mais não. Mas eu subi tremendo as pernas e desci voando. O problema é quando você sobe voando e desce com a perna quebrada. Então, sempre que subir no púlpito, venha com a perna quebrada. Tem uma expressão em inglês, o Jonathan deve saber, os irmãos sabem inglês melhor do que eu, não sei inglês, mas o Jonathan deve saber isso. Quando alguém vai desejar sorte para uma pessoa no palco, diz assim, break your leg. Break your leg, não é isso? Quebra a perna. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, rapaz, você está doido? Você quer que eu quebre minha perna? Não, rapaz, estou te desejando sorte. Estou te desejando sorte. Break your leg. Que venha todo mundo para o púlpito com a perna quebrada, viu, irmão? Você vai descer voando. E o nome do Senhor sendo glorificado. Mas se você achar que é o tal, eu sou isso, né? Você vai descer envergonhado. Venha não sendo nada. E outra coisa, não venha com o objetivo de jogar, agora eu vou fazer esse povo dar glória a Deus. Não, venha e fala que Jesus salva, só isso basta. Só isso basta. Venha e fala que Jesus é bom. Venha e prega a palavra. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas você fez o que ele te mandou fazer. Amém? Amém, meus irmãos? Eu plantei, mas não reguei. Vai lá saber por que Paulo não regou? Ele não tinha tempo. Tem alguém que quer tudo de Paulo. Não, Paulo, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que capinar, você tem que se virar. Não, eu plantei, mas quem regou foi Apolo. Paulo plantou, quem regou foi Apolo. Mas nem eu e nem ele fizemos dar crescimento. Quem fez crescer é o Senhor Deus dos exércitos, é o Senhor Jeová. Ele, se o Senhor estiver contigo, meu irmão, vai crescer para a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que pôr na sua mão vai crescer, porque é Deus que faz crescer. Olha aqui para mim. Quem tem Deus na vida, quem tem a graça de Deus na vida, pode colocar ele em cima do cimento que ele planta e nasce. A raizinha, irmão Vandeci, vai arranjar um buraquinho no meio do cimento ali. Você conhece a tiririca? Quem conhece a tiririca? Lá em Minas Gerais tem muito. Eu já falei isso aqui. Quem conhece a tiririca? Pelo amor de Deus, tem jeito de segurar aquilo? Você pode bater um concreto em cima daquela semente e espera um pouquinho. Dá um pouquinho, 15, 20 dias, ela começa a rachar o cimento e sair em cima. Ô tiririca, que Deus me livre. Oh, aleluia. Os crentes têm que ser assim, irmão. O crente tem que ter assim.
Tem crente que qualquer barrinho que vem em cima dele já está reclamando. Já está querendo, não, fui tratado assim. Para com isso, irmão. Seja firme. Saiba o que você quer. Foi Deus que te chamou. Aonde você pôr a mão, vai prosperar. Porque Deus está na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Você vai pôr a mão e Deus põe a dele em cima da sua. Oh, glória a Deus. Aí não tem nada que segura quando a mão de Deus se estende, queira ou não queira, irmão. Não tem concreto, não tem trava, não tem nada, não tem... Deus faz produzir no meio do deserto e o nome dele é glorificado. E tem uma coisa, quando eles soprarem o seu nome, porque foi você que fez, não, nem eu e nem Apolo, foi ele. Sai fora, viu? Se soprar o teu nome, o Ricardo, e sobe, pastor Télcio, e sobe, ó, desce depressa, desce logo. Você lembra de Zaqueu? Lá no topo da árvore, Zaqueu, desce, só vou para a sua casa se você descer. Tem gente que gosta de ficar lá em cima, né? Lá em cima. Tem muito perigo de ficar lá em cima, viu, gente? Primeiro que você está quebrando a lei da gravidade. É muito perigoso ficar lá em cima. É melhor ficar embaixo. Sente mais segurança. Eu costumo dizer o seguinte: o homem não foi feito para voar e nem para viver na água. O homem foi feito para viver na terra. Então, é por isso que a gente sente firmeza pisando na terra. Eita, aqui tá bom. Quando eu entro dentro de uma barriga de lata daquele, que o bicho sobe, que eu não tenho contato, o medo vem. Já não gosto. Você pegar um submarino e descer para a água abaixo, já não dá comigo. A Giane, de vez em quando, fala, quando eu for no Brasil, eu quero ir de navio. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, não deixa, não. Eu quero saber em navio, irmão? Um mês dentro d'água, balangando para lá e para cá. Deus me livre de navio. Se eu pudesse ir de trem, eu ia para o Brasil. Quer ficar pisar. O homem foi feito para pisar na terra. Se você entra na água, você está quebrando uma lei. Se você sobe, você está quebrando uma lei. Crente não pode quebrar leis. Nós vivemos na graça. Você está entendendo o meu paralelismo. Você não é bobo, você está entendendo o meu paralelismo. Eu estou querendo dizer para você que nenhum e nem outro é Deus. Viu? Aleluias. Glorificado seja, exaltado o nome do Senhor. Aí o apóstolo, para encerrar, irmãos, o tempo está passando, o apóstolo diz assim, ora, o que planta, aquele que planta, o verso 8, aquele que planta e aquele que rega é um. Olha o que ele diz. Aquele que planta e aquele que rega é um. Em outras palavras, é um indivíduo. É um indivíduo. Agora, mas cada um receberá o seu galardão, o quê? Segundo o seu trabalho. E aqui, se eu tivesse tempo, aqui pesa muita coisa. Qual é o propósito que você está trabalhando? Qual é a dedicação que você está tendo para desenvolver o seu trabalho? Para quem que você está trabalhando? É para Deus ou para você? É para apresentar o nome de Deus ou para apresentar o seu nome? Paulo fala que o trabalho feito por cada um desses indivíduos que somos nós serão pesados na balança de Deus. Aí acontece o tribunal de Cristo. Não é para condenar ninguém, mas é para pesar o seu trabalho. Ele pode ter 6 qualidades divididas em 2. Pode ser pedra preciosa, pode ser prata e pode ser ouro. Mas também pode ser prata ou palha, feno e madeira. Essas 3 queimam, as outras 3 não queimam. Qual é o propósito que você está trabalhando? Está fazendo a obra de Deus para quê? Para se aparecer? Ou para que o nome do Senhor seja glorificado? Naquele dia, vai passar as obras. 2 crentes, daqueles trabalhadores da seara do mestre,
Permita a Deus que a nossa não queime, mas nós sejamos galardoados na presença do nosso Deus eterno, através do trabalho que nós estamos prestando aqui na casa de Deus. Para encerrar, o verso 9, Paulo diz assim: porque nós, diga comigo assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos.